Bom, vamos continuar agora com o teorema de Green, que é um teorema muito importante, tem diversas aplicações. E então vamos começar enunciando ele e ver como é que relacionamos com o cálculo de integrais duplas e integrais de linha. Então, bem, basicamente é isso aí. O teorema de Green fornece uma relação entre uma integral de linha ao redor de uma curva fechada simples C e uma integral dupla sobre a região do plano D delimitada por C. Como é isso aí? Basicamente vai ser isso aqui. Essa relação vai ser isso aqui, viu? Aqui tem um errinho, aqui é integral de linha. Isso aqui não vai. Um erro no slide, né? Então, o cálculo de uma integral de linha, que a gente pode fazer de várias formas, parametrizando. Se o campo for conservativo, usamos aquele teorema que é da aula anterior, avaliando a curva nos extremos. A função potencial nos extremos da curva, né? Ou, aqui vai ter uma terceira opção. Isso vai me relacionar o cálculo de uma integral de linha com o cálculo de uma integral dupla. De quem? Da região D, que está bordeada pela curva fechada simples C. Veja bem que esse campo PQ aqui tem que ter derivadas parciais de primeira ordem contínuas para fazer sentido aqui a prova disso aqui. E veja bem que uma hipótese do teorema é que a curva tem que ser fechada simples, né? Já vimos isso, né? Não pode ser autointerceptar. Essa curva pode ser contínua por partes para poder aplicar a teoria. É orientada positivamente, vamos ver como que é isso aí. ED é a região delimitada, né? Delimitada por C. Não pode se estender em forma infinita, né? Então, isso aqui que a gente viu aqui, o teorema de Green, o que é? É um teorema que nos permite calcular uma integral de linha, ou o lado direito dessa expressão, quer dizer que fornece uma relação entre essa integral de linha ao redor de uma curva fechada simples e uma integral dupla sobre uma região do plano D, que está delimitada por C. Então vamos poder relacionar elas e fazer alguns cálculos com isso. O D é o conjunto de todos os pontos que estão delimitadas pela curva C. Essa curva C tem que estar definida em forma positiva. Como é isso aí? Uma curva fechada simples orientada em forma positiva refere-se ao sentido anti-horário, mas não é muito bem ver isto assim, né? Porque se eu vou aqui nessa curva, sentido anti-horário, este é o sentido horário e este é o sentido anti-horário, né? Então, veja bem, se eu estou aqui, estou no sentido anti-horário, mas se estou aqui, percorrendo, estaria como no sentido horário, então isso aqui não faz muito sentido assim como está. Temos que interpretar bem. Então, C é dada pela função vetorial, RT. Então, a região D está sempre do lado esquerdo. Isso aqui que a gente vai importar mais. Isso aqui está um pouco meio vago, a ideia. A ideia é que, imagine que isso aqui é uma região no plano e você está no 3D, você está ao longo do eixo Z, e você caminha por aqui. A sua região sempre vai estar do lado esquerdo. Se você caminha aqui, imagine que vai ser uma pessoinha caminhando por aqui. Um maninho. Então, você caminha por aqui, sua região sempre está à esquerda. Se isso acontece, a orientação é positiva. E nesse caso aqui, a curva está orientada em forma negativa. Porque quando você caminha, a região está do lado direito. Tá bom? Logo, esse é o teorema que vamos aplicar bem às hipóteses. Lembrar as hipóteses. Isso aqui. Quando a gente demonstra isso aqui, a gente usa para demonstrar. Isso aqui é válido em R3, em RN, né? Tem algumas provas, mas para a ferramenta que nós conhecemos, a prova que está feita no livro deste teorema está baseada em regiões simples. Né? Então, esse teorema aqui vai ser válido quando a gente trata de regiões simples. Quando não sejam simples, a gente faz uma extensão, que vamos ver também. O que é uma região simples? Uma região onde se você traça retas paralelas aos eixos, quer dizer, verticais ou horizontais, a região pode ser cortada basicamente no máximo em 2 pontos. Se corta mais de 2, ella não vai ser simples. Isso eu vou explicar nos exercícios. E então esse teorema vai ser válido para regiões simples em forma simultânea. Porque vamos a entender esse teorema. Não quer dizer que não vale para regiões não simples, vai ser válido, mas por enquanto para regiões simples. Uma primeira ilustração desse teorema aqui, a gente vai calcular essa integral de linha, onde se é uma curva dada por esses, aqui triangular, pode ser que diga isso não, se haya dito isso não. A curva está formada por este segmento de 0, 0 a 1, 0, de un 0 a 0, 1 y de un 0, 1 a 0, 0. Isso aqui é uma curva C que está formada por 3 curvinhas, C1, C2 e 3, posso dizer assim. Então, integral sobre a curva C, se eu faço pela definição, parametrizando as curvas, parametrizaria cada um dos segmentos e faria uma integral de linha 3 vezes. Calcularia cada uma das partes e pronto, calculo a integral de linha.
sin usar el teorema de Green. Más algunas veces ese cálculo es un poco más tedioso, un poco más complicado, y para algunas aplicaciones también es bueno tener esa otra herramienta que consiste en el teorema de Green, que básicamente es resolver una integral dupla, onde essa de aqui do teorema vai ser a região de integração. Então temos que lembrar como é que eu calculo integrais duplas para regiões no plano, ¿no? Que a gente vê isso em calculador. Eu vou explicar nos exercícios essa parte. Então essa integral aqui, veja bem que a gente, quando a gente monta uma integral dupla, tem que ser uma integral dupla dessa expressão aqui. Vou calcular uma integral dupla, tenho que derivar Q em relação a x e P em relação a y. Tenho P e Q. Então, P derivo lembra o seguinte, P e Q. Derivo Q em relação a x e derivo P em relação a y. Para lembrar isso aqui. Então, Q é em relação a x, e derivo isso aqui em relação a x, a de x é 1, y é constante, que é y. Menos a parcial de P en relación a y, eso aquí no tiene y, por tanto es constante, deriva de 0, ficaría y menos 0. Y los límites de integración va a depender de lo que você coloque aquí, dice diferencial de área de y de x o de x de y, você escolhe. Si faz escolha de y de x, lembra que esa externa siempre tiene límites constantes. El y, límites variables, y varía así. Na región, y varía así, x así, mas x tem que ser de forma constante. Esta figura existe figura somente de x igual 0 a x igual 1, por tanto x varía de 0 a 1. Mas no y varía así, y varía de esa curva a 0, de esa curva a 0, de esa curva a 0, de esa curva a 0. Y esa curva que es, esa curva en este caso coincide con una recta, una curva con curvatura 0, lembre. Yo puedo calcular la ecuación de una recta que pasa por 2 puntos, fórmula de cálculo 1. O si yo puedo, de cualquier forma que ustedes quieran calcular eso aquí, eso dio y igual 1 menos x. Entonces, y varía de 1 menos x a 0, de 1 menos x a 0, de 1 menos x a 0. Por tanto, y varía de 1 menos x a 0. Calcular mi integral aquí, entonces es fácil. Y aquí y cuadrado por 2, calculo esto en forma interna, ¿eh? Puedes resolverlo en un cantinho y después coloco el resultado aquí. Y cuadrado dividido por 2, entre 1 menos x y 0. Sustituyo eso por 1 menos x, sustituyo por 0. Y aquí resuelve. Pues una mudanza variable u igual 1 menos x, de 1 menos de x, sería un cubo dividido por 3. Si no, abre y calcula como você bien quiser. ¿Está bien? Entonces eso ilustra que una integral de línea, esa integral de línea esta aquí, puede ser calculada alrededor por una integral dupla sobre una región, una integral dupla de una expresión de esta forma sobre una región. Eso tiene algunas aplicaciones, ¿está? No es así por así. Entonces, entre las aplicaciones, hay veces que a gente precisa no teorema, tem veces que es más fácil calcular eso que esa otra expresión. Tem veces que es más fácil calcular eso aquí en lugar de eso aquí. Y tem veces que eso tiene algunas aplicaciones importantes que voy a comentar aquí. Por ejemplo, una aplicación de inversa del teorema de Green sería lo siguiente. Vean bien que si esa expresión que aparece aquí, que sería parcial de Q en x menos parcial de P, si eso fuera 1, aquí ficaría, al lado derecho del teorema de Green, ficaría integral de dA. Eso, vocês lembram que eso equivale ao cálculo de uma área. Quer dizer que si yo aplico el teorema de Green de tal forma que P y Q satisfagan esa relación, yo estaría calculando una área a través de una integral de línea. O sea, la integral de línea me representa una área. ¿Entendeu? Eso es importante para una aplicación que vamos a ver más en la frente. Entonces, cuando eso aquí es cierto, entonces tres casos, va a ser 3 casos. Por ejemplo, si yo digo, en ese caso aquí, parcial de Q en x es 1, parcial de P en y es 0, 1 menos 0 es 1. Entonces, eso aquí sería 1. Si P es 0, 0 de x más x de y, eso me va a dar aquí, x de y, 0 de x, eso aquí me va a dar un cálculo de área. Recuerden que eso aquí significa curva fechada, ¿no? No caso en que Q es 0 y P es menos y, parcial de Q en relación a x es 0, menos parcial de P en y es menos 1, menos 1 da 1, 0 menos 1 es 1. O sea que cuando Q fuese 0 y P fuese menos y, sería menos y más 0x, menos y menos y, serían P de x, ¿no? menos y de x más 0 de y. Entonces aquí ficaría, eso también es un área. O sea que puedo calcular un área usando solamente esta parcela, o puedo calcular un área usando solamente esta parcela,
O en otro caso, cuando que for un medio de x é menos un medio de y, parcial de que en x es un medio, menos un medio, daría 1 también. Entonces sería menos un p de x, que de y, menos un medio de x, más un medio de y. Está contrario aquí pequeño. Y eso también representa un área. De modo que si yo quiero calcular un área de una figura, puedo aplicar eso aquí una fórmula de área, eso aquí una fórmula de área, eso aquí una fórmula de área. Entonces, esa fórmula puede ser explicada también para un instrumento muy, yo gosté mucho de eso aquí, ya tengo algunos, voy a colocar unos vídeos, algunas referencias para que ustedes vean también. Es un instrumento mecánico para cálculo de áreas, ¿no? Imaginen que yo quiero, deixa ver si yo coloco aquí que está muy sensible mi máquina. Imagina que yo quiero calcular una área de una cosa así. Quiero calcular esa área aquí. Como é que eu faço? Depois, você conhecer, eu conheço cálculo de áreas de rectángulos. Posso calcular área de rectángulo, área de triángulo, área de círculo. Mas se for uma região assim, como é que a gente calcula isso? Essa área. Tem várias formas. Esse instrumento foi muito bom, que se usa, digamos aqui, como está dito, medicina para área de folias, hacer experimentos tanto na medicina, né, como na biologia, ou em algumas áreas, por exemplo, uma peça que eu queira cortar e tenha esse formato, como é que eu calculo essa área, né, para saber custo de material, densidade de materiais, e por diante, fazer alguns estudos. Então, a gente tem um instrumento que se chama planímetro. Vocês podem procurar na internet planímetro mecânico, planímetro polar, y también los fundamentos. Esto está baseado, o uso de esto está baseado no teorema de Green. ¿Cómo es que le faz? A gente pega esa ponta aquí y esa otra aquí se coloca, aquí tiene ¿cómo se llama? Un rolinho aquí, cuando se rola eso por toda a curva, eso aquí va dando una rolinha voltas que va haciendo una conta. E se justifica, tem alguns, não vou fazer agora, mas vou colocar onde está, como se justifica que esse cálculo aqui, dessa rolinha, está calculando que percorre toda a curva, se faz de tal forma que satisfaga o teorema de Green, e por estar satisfazendo o teorema de Green, você está calculando essa área. Belezura, né? Uma coisa genial. Existen variedades en forma mecánica y en forma digitais también. Voy a colocar la referencia. Yo achei eso bacana ese mesmo aquí. Gostei muito. Legal. Entonces también voy a explicar versión extendida del teorema de Green. Olha, eso aquí va a ser bien importante y voy a hacer énfasis en eso aquí. Eso que voy a aprovechar o cuadro porque mi mesa digitalizadora no está muy sensible, no consigo diseñar bien. Recargué a caneta y ficou que no coloco a ponta na mesa e já rabisca. Então, escrevo no ar. Tudo bem. Então, por exemplo, a gente falou que para aplicar o teorema de Green, pelo momento, ele foi mostrado para regiões simples, ou seja, regiões que sejam... a gente vai ver tipo 1, tipo 2, que a gente usou isso em cálculo 2, mas basicamente quando a gente traz retas verticais horizontais, não pode cortar a curva em mais de 2 pontos. Aqui, por exemplo, em forma simultânea, tá? Aquí siempre en forma vertical corta en 2 puntos, mas en la forma horizontal corta aquí en 4. Entonces no es considerada esa aquí una región simple, en forma simultánea. Entonces si você divide ela, eu tenho aquí una región simples, corta 2 curvas, ¿no? Tanto vertical como en horizontal, y aquí también, tanto en la vertical como en la horizontal, corta siempre 2 curvas. Entonces a integral sobre C, yo podría dividir aquí una curva C1, tengo una curva C2 y aquí coloco C3 y menos C3. Cuando calculo la integral de línea sobre esa región D1, va a ser integral de línea de C1 unido con C3, que sería integral de C1 más integral de C3. Y cuando calculo ese lado de aquí, a integral sobre C2 va a ser integral sobre C2 más integral sobre menos C3. Más esa integral de esa aquí va a cortar con esa. ¿Vio? Se va a analizar porque son sentidos contrarios de x de y, ¿no? Lembram? Então, a integral sobre a curva C basicamente vai ser a integral sobre C1
unido con C2, que sería integral sobre C1 más a integral sobre C2. Y es válido el teorema de Green para ello es simple basado en esa decomposición. Y ahí te voy a usar eso ahí. Yo voy a explicar eso con ejercicio, ¿tá? Más eso ahí te voy a usar mismo, sí. Eso va a permitir, por ejemplo, bueno, aquí está dito, ¿no? Aquí C1, C3, aquí con C1 menos 6, esos van a cortar y va a ser posible aplicar el teorema de Green, ¿eh? Va a fijar así exactamente lo que acabo de decir. Mas, si a gente tiver uma região um pouco mais complicada, um pouco no sentido de que por exemplo, aqui, veja bem que aqui cortam 2, 2, 2, 2, mas aqui cortam 4, o sea, não é simples. Aqui também cortam 4, não é simples. Então a gente poderia tentar dividir esse em uma região finita, um número finito de regiões simples. Por exemplo, dividindo aqui, e corta em 1. Bom, aqui acho que não está bem, deveria ser horizontal, porque poderia seguir cortar sem. Bom, aqui corta em 2. 2 e 2 são 4, então não está bem direitinho esse desenho aqui não. Vamos supor que isso aqui é reto assim mesmo. Aqui seria tipo 1 assim, né? Vertical horizontal. Aqui seria tipo 1, cortar 2 pontos, aqui em 2 pontos também. Aqui cortem 1, 2, 3, 4, que é a mesma coisa que eu estou dizendo aqui que parecesse, né? Tem um errinho aí no desenho. Mas a ideia é que eu possa decompor em uma união finita de regiões simples. E fazendo a mesma coisa, integral sobre essa aqui, com essa positiva, quando faça a soma dessa outra aqui, com essa negativa, isso vai cortar. Então vai ser válido o teorema nessa região. Similarmente, essa com essa, aqui vai, essa aqui se anular com essa, então vai ser o teorema inválido para essa soma aqui de uniões de regiões. E similarmente aqui. Então o teorema Green vai ser válido para esse tipo de regiões. Eu vou explicar com detalhe através de exercício, no quadro, na aula de amanhã. Então, por exemplo, nesse último caso aqui, um exercício, veja bem que isso aqui, vamos então, finalmente, quando a gente entenda isso bem, vamos a poder aplicar esse princípio em forma direta. ¿No? Veja bem que essa região aqui não é simples, porque se eu traço uma reta horizontal, me corto em 4 pontos. Então não é simples. Vertical em 2, mas em horizontal 2. Então eu tenho que decompor essa região aqui como a união de regiões simples. Basicamente cortar aqui no meio, né? Aqui no meio. Esta região aqui de 1 e essa região aqui de 2. Sempre as curvas têm que estar definidas em forma positiva. A curva orientada positivamente para poder aplicar o teorema aqui. Então essa parte aqui com essa outra vai cortar. E vai ser possível então usar o teorema Green aqui. Então basicamente, olhando que simplesmente é a união de regiões simples, posso aplicar o teorema Green tranquilamente. Então integral só tenho que ver que essa curva aqui C está definida ao longo de uma circunferência de raio 4 e essa aqui é o longo de uma circunferência de raio 1. Lembra que quando a gente parametriza isso, se eu quiser resolver isso aqui de alguma forma parametrizada, se eu quiser parametrizar essas curvas tem que estar parametrizada de tal forma que seja a forma positiva. Lembra que as circunferências podem ser parametrizadas dependendo de como se escolhe a x, y, em um sentido ou no outro, né? Então tem que estar ligado com isso aí. Mas quando a gente integra isso aqui como uma integral dupla, veja bem que a integral dupla sempre tem um diferencial de área. Esse diferencial de área ou é de x de y ou de y de x. Se você coloca de y de x, y varia assim, na primeira interna. Y corta uma curva e 0, uma curva e 0, aqui y corta duas curvas. Y corta duas curvas e aqui y 0, vai ter que separar em regiões. Se faz de x de y, primeiro x variando, então x varia de curva a curva, x varia de curva a curva, aqui varia de curva a outra e vai ter duas variações. Então você vai ter que separar, se faz em forma cartesiana, vai ter que decompor essa integral dupla. Só vou lembrar também. Mas veja bem que no caso que sejam regiões circulares, você conhece as coordenadas polares. Então, com o uso de coordenadas polares, você pode, sobre todo quando são regiões circulares, porque lembre a mudança polar, x é r cosseno θ, y r seno θ. E o diferencial de área é r de r de θ. Então, isso aqui vai ser uma equação r quadrado igual a 4, portanto, r igual a 2. E aqui r é igual a 1. Então, o r, que são linhas radiais, r varia de 2 a 1. Sempre de 2 a 1. E o θ, que é o ângulo, varia de 0 a π. De 0 a π. Então, se você faz o cálculo dessa integral de linha, você vai perceber então, quando lembra-se inicialmente, P que deriva em relação a x, que seria 3y, e aqui P em relação a y, que seria 2y. 3y menos 2y, que seria uma y.
mas tem diferencial de área, que é de y de x, de x de y. Já comentei que era melhor usar coordenadas polares, onde x substitui tudo isso aqui, em lugar de x, y tem que aparecer eje θ e de eje. O d é diferencial de área, já sabe que isso é eje de θ. E o y é eje seno θ, não tem x. O eje variando de 2 a 1, que vimos na UR assim, né? O raio das circunferências de 2 até 1. E o θ é 0 a π. E resolve a integral normal, já vamos ver, né? Primeiro integra em relação a R, depois em relação a θ, ou vice-versa, como você quiser. E você vai conseguir resolver essa integral. Isso eu vou relembrar na aula teórica. Uma região que vocês conhecem, que a gente falou de regiões simplesmente conexas, essa aqui não é simplesmente conexa, e lembre que a gente viu que regiões que tenham buracos não são simplesmente conexas. Para que sean simplemente conexas, lembre que qualquer curva que eu desenhe na região, o interior dela tem pontos que devem estar contidos dentro de D. E se eu faço um desenho de uma curva ao longo dessa região cujo borde é C2, ela não vai estar totalmente contida em D, então essa região não é simplesmente conexa. Mas a gente pode fazer a mesma coisa, eu posso aqui subdividir essa região aqui, se eu corto aqui, faço uma região assim, essa aqui, essa orientada em forma positiva, viu? E depois faço a outra, faço essa aqui, faço aqui, aqui. Se faço isso, então estaria mostrando, veja bem que na parte de arriba, a parte de acima, ainda não é simples, porque cortaria dois pontos, mas a gente viu que essas aqui, como no caso anterior, ficaria uma coisa parecida assim, parecida a isso aqui, né? A gente viu assim. Aqui a gente poderia decompor, da mesma forma a gente pode fazer uma decomposição aqui acima, pode fazer a decomposição aqui embaixo, vou aplicar isso na aula, e a gente então vai conseguir ver que a integral de linha sobre C vai ser a soma da integral de linha de C1 mais a integral de linha sobre C2. Sempre essas curvas devem estar expressadas orientadas em forma positiva. A região fica à esquerda quando a gente percorre aumenta o valor do parâmetro t, né? Para que seja assim. Então, isso aqui é o que eu falei, né? Essa região se decompõe em duas regiões. Essa aqui unida com essa outra. Isso aqui tem uma borda. A integral de linha, lembra que a gente pode colocar isso também aqui em lugar do círculo aqui, né? Orientado. Então, calcular a integral dupla sobre a região e a soma dessa sobre essa aqui. Essa aqui vai ter um borde de 1, esse aqui tem um borde de 2, podemos chamar de nomes. C1 para a primeira, C2 para a segunda, essa é a curva C, e o teorema de Green vai ser válido. Isso a gente vai ver em exercício. Então, por hoje, espero que den tempo de ler isso um pouquinho, e amanhã vou dar aula sexta, tá? Ok?